a advocacia. A advocacia, ela vem mudando bastante e nós precisamos falar sobre novas ferramentas. A advocacia precisa entender e nós precisamos entender, né? E aí é um exercício de escutatória, né? Nós precisamos entender que a advocacia está em transformação. Aliás, a sociedade está em transformação. E essa pandemia acelerou muito isso. Então, é importante nós falarmos de direito processual civil, direito processual penal, direito do trabalho, porque assim, não adianta nós falarmos em desenvolvimento de novas habilidades se você não sabe o básico, se você não tem conteúdo jurídico. Né? Aliás, nós vemos muito isso, né? Os colegas, alguns advogados, alguns colegas indo para a rede social, falando sobre tecnologia, falando sobre novas habilidades. E às vezes falta um pouquinho, tem um pouco de deficiência no que é básico, que é o conteúdo jurídico, né? Mas temos também outras áreas, né? Nós temos outros caminhos, né? Eu costumo dizer sempre aqui, e esse é o grande mote do podcast, e eu entendo que a instituição, a OAB, deve ser esse fio condutor da advocacia para apresentar esses novos ramos do direito, essas novas tendências do direito. Qual vai ser a grande área do direito daqui a 2, 3 anos? Eu nem falo daqui a 10, daqui a 2, 3 anos. Então, por isso que é muito bacana recebê-los aqui. Foi um grande prazer. Nós estamos chegando ao fim já, próximos de 1 hora de podcast. Então, aqui com 50 minutos. A nossa proposta é entre 40 minutos e 1 hora. Carol, foi muito bacana te receber aqui. Muito legal, Alexandre, muito bacana. Nós temos ainda alguns minutinhos, por favor. Façam aí as considerações finais. Razões finais, que não sejam remissivas. Não, jamais. Vou usar meu direito de fala aqui. Eu queria deixar só uma mensagem, assim, que eu acho que a tecnologia, ela pode ser encarada como um meio de transporte, talvez, né? Porque a gente, no direito, a gente precisa estudar. Não tem jeito. A gente vai precisar estudar. E aí, eu acho que a gente precisa estudar não só o direito, mas a gente precisa estudar outras áreas, né? E eu, ultimamente, ando lendo de tudo. Leio sobre design. É uma área, inclusive, que a gente não teve oportunidade de falar, mas a gente tem feito vários eventos sobre o legal design, que é uma tendência, inclusive, para a gente acessar resultados democráticos, porque a forma como a gente desenha um contrato, por exemplo, o Alexandre falou das ferramentas de citação. Eu tenho buscado já colocar até nos contratos em que eu faço alternativas de usar menos o poder judiciário, porque a gente sabe que tem a possibilidade da gente estabelecer, o CPC prevê isso, né, ao meio de comunicação tecnológica. Então os juízes já estão aceitando citação pelo WhatsApp e a gente já faz valer isso. Então, isso é o design. Não é só desenho, bonequinho, cores, faz parte também, mas não é só isso. É você pensar antes olha como a gente utiliza, né, a criatividade. Volto a falar, se tivesse uma das habilidades principais que eu colocaria aqui hoje é a criatividade. E a gente precisa do tempo livre para ler, para estudar. Olha só a tecnologia de novo fazendo esse papel para deixar a gente ter essa vida mais criativa, porque dentro desse apagando incêndio, a gente nunca vai conseguir ser um profissional criativo. Então, para fechar aqui, que vão mutar... Com trilha musical. Era isso, assim, eu queria só deixar essas duas mensagens, que a gente precisa de uma vida mais criativa para deixar a tecnologia trabalhar pra gente e utilizar ela como uma roupa ou um acessório. E o conteúdo fica por conta mesmo do material denso que a gente precisa ler. Ale, antes de você falar, aliás, a gente tem usado a criatividade nas comissões da OAB, né, Carol? Sim. A gente sempre tem procurado ali frases de efeito, algumas coisinhas, mas principalmente fazer coisas novas. Esse podcast é algo nesse sentido, né? Verdade. Todo mundo fazendo live e nós falando, poxa, por que não um podcast jurídico, né? Alexandre de Sá. Olha, eu quero primeiro te agradecer, Abner, por ter me convidado para assistir presencialmente essa aula que a gente teve com a Carol, porque é uma honra para mim conviver com ela, conviver com você, conviver com a advocacia de Guarulhos. E nós temos um poder judiciário que é um dos mais caros do mundo. Alguns estimam que ele custa quase 2% do PIB
1,7, 1,8, quase 2. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo em comparação com outros países da América Latina que gastam, sei lá, em torno de menos de 0,5%. Nós gastamos 4 vezes mais. E a minha dúvida é se isso está refletindo em justiça para a população, né? Antes da justiça até digital, se é justiça, né? Na essência, se ela está sendo garantida ou se ela está criando uma elite que se empodera e se protege e se oculta, se esconde da população. Nós é que vamos evitar isso. Nós da advocacia é que vamos manter esse link aberto, esse acesso à justiça para a população. Eu sempre incentivo que todos procurem um advogado, né? Nossa vida de advogado é cheia de angústia, cheia de desafios. A gente meio que equilibra 10 pratos ao mesmo tempo, mas é uma honra ter essa vocação de ser alguém que exerce uma atividade indispensável para a justiça. Então fica aqui o meu abraço, minha consideração final. Fico muito na linha da Carol, apesar das minhas críticas, com um sentimento de esperança de que a gente vai, certamente com a tecnologia, distribuir mais justiça para todos. É isso aí, muito bacana.